O Corinthians não para no mercado. Depois de Gabriel Paulista, Pedro Milans e Matheus Pereira, o Timão está muito perto de anunciar o quarto reforço para a temporada 2026. E olha que nome interessante. Caio César, atacante de 21 anos que pertence ao Al Hilal, da Arábia Saudita. Isso mesmo, o Corinthians vai buscar um jogador que está no mesmo time do Neymar. Vamos entender tudo sobre essa negociação. Segundo informações, o Corinthians avançou pela contratação de Caio César. O negócio deve ser fechado por empréstimo de 1 ano, com opção de compra ao final. Então não é compra direta, é aquela estratégia de testar o jogador, ver se ele se adapta, se rende bem, e aí sim decidir se vale a pena investir na contratação definitiva. E quanto vai custar essa operação? Olha, não é barato não. O Timão vai desembolsar cerca de 500 mil euros, o que dá aproximadamente 3,2 milhões de reais, só pelo empréstimo do jogador. Mas tem um detalhe, esse valor será descontado caso o Clube do Parque São Jorge opte pela contratação de Caio César após o fim do vínculo do empréstimo. É tipo um pagamento antecipado pela opção de compra. E falando em opção de compra, ela é de 50% dos direitos econômicos do jogador. Então o Corinthians não ficaria com o passe todo, ficaria com metade. A outra metade continua com o Al Hilal ou com quem tiver os direitos. Isso é importante porque significa que numa futura venda, o Corinthians só embolsaria metade do valor. Durante o período do empréstimo, o Corinthians terá que bancar a totalidade dos salários do jogador. E olha, salário de jogador que está na Arábia Saudita não costuma ser barato não. Os sauditas pagam muito bem, então provavelmente o Caio César não ganha pouco. Mas o valor exato não foi divulgado. Uma informação importante, Caio César tem contrato com o Al Hilal até o dia 30 de junho de 2028, então ele ainda tem tempo de vínculo lá. Isso significa que o Al Hilal pode estar emprestando porque vê potencial no garoto, mas quer que ele ganhe mais minutos jogando em outro lugar antes de decidir o futuro dele. Agora vamos falar dos números do Caio César na atual temporada. Ele disputou apenas 14 partidas, sendo titular em apenas 5 delas. Ao todo, fez 1 gol e deu 3 assistências. Gente, são números bem modestos. Em 14 jogos, só 5 como titular, 1 gol e 3 assistências. Não é exatamente o currículo vitae que impressiona. Mas calma, antes de criticar, vamos contextualizar. O Al Hilal é um time recheado de estrelas. Tem Neymar quando está saudável, tem Mitrovic, que é artilheiro, tem vários jogadores de altíssimo nível. Para um garoto de 21 anos conseguir entrar nesse time já é mérito. Não ter muitos minutos pode ser mais pela qualidade do elenco do que pela falta de talento dele. E tem outro ponto, jogar na Arábia Saudita não é a mesma coisa que jogar no Brasil. É outro estilo de jogo, outra intensidade, outro nível técnico em alguns aspectos. Então os números de lá não necessariamente refletem o que o jogador pode fazer aqui. Vamos analisar essa contratação do ponto de vista do Corinthians. Por que o clube está indo atrás de um atacante de 21 anos que mal joga no Al Hilal? Primeiro, apostam no potencial. É um garoto jovem que pode se desenvolver muito ainda. Se der certo, o Corinthians tem um ativo valioso, que pode vender depois por muito mais dinheiro. Segundo, o empréstimo com opção de compra é uma forma inteligente de contratar. Você não gasta tudo de cara. Você testa o jogador por 1 ano e só compra se ele realmente render. É minimizar risco. Terceiro, talvez o Corinthians tenha informações privilegiadas sobre o jogador. Talvez os observadores técnicos tenham visto algo nos treinos dele. Talvez tenham relatórios que mostram um potencial que não apareceu ainda nos jogos oficiais. Nem sempre os números contam a história toda. Mas tem os riscos também. Primeiro, pagar 3,2 milhões de reais no empréstimo de um jogador que fez 1 gol e 3 assistências em 14 jogos é uma aposta alta. Se ele não render, é dinheiro jogado fora. Segundo, bancar o salário inteiro de um jogador que vem da Arábia Saudita pode ser pesado para a folha salarial do Corinthians. E se o jogador não corresponder, você fica com um alto custo sem o retorno esperado. Terceiro, a expectativa. A torcida corintiana vai querer que ele chegue e faça gols, que seja decisivo, que justifique o investimento. Se ele demorar para engatar, a pressão vai ser gigante e pode atrapalhar o desenvolvimento dele. Alguns bastidores curiosos dessa negociação. Primeiro, o fato do Al Hilal estar disposto a emprestar mostra que eles não veem o Caio César como prioridade no elenco atual. Caso contrário, segurariam ele. Segundo detalhe, essa vai ser a 4ª contratação do Corinthians, depois de Gabriel Paulista, Pedro Milans e Matheus Pereira. O time está montando o time, está trazendo reforços, está mostrando ambição, e isso é positivo.
Terceiro ponto, um atacante de 21 anos tem margem de evolução gigante. Se o Corinthians conseguir lapidá-lo bem, pode ter nas mãos um jogador valiosíssimo daqui a 2, 3 anos. Minha opinião sobre tudo isso? Eu acho uma aposta arriscada, mas que pode valer a pena. Os números do Caio César não impressionam, mas ele é muito novo ainda, está num contexto difícil no Al Hilal e pode explodir no futebol brasileiro. O modelo de empréstimo com opção de compra é inteligente. Se der certo, ótimo, o Corinthians compra. Se não der, devolve e pronto. Claro que tem o custo do empréstimo e do salário, mas é um risco calculado. O que eu espero é que o Corinthians não crie expectativa absurda em cima dele, que dê tempo para o garoto se adaptar, se entrosar, ganhar confiança, porque se cobrar resultado imediato de um atacante de 21 anos, que mal jogava no time anterior, a chance de dar errado é grande. E a torcida precisa ter paciência também. Nem todo reforço chega fazendo hat-trick no primeiro jogo. Às vezes, o jogador precisa de 3, 4 meses para realmente mostrar seu futebol. Então, vamos dar esse tempo para o Caio César. Caso o negócio seja confirmado, Caio César será o quarto reforço do Corinthians e vai se juntar a um elenco que está sendo montado com critério. Gabriel Paulista traz experiência na zaga, Pedro Milans chega para a lateral, Matheus Pereira para o meio e agora Caio César para o ataque. É uma reformulação interessante. Então, para encerrar, o Corinthians está muito perto de fechar a contratação de Caio César, atacante de 21 anos do Al Hilal. Vai ser empréstimo de 1 ano por 3,2 milhões de reais, com opção de compra de 50% dos direitos do jogador. É uma aposta num jovem talento que pode dar muito certo ou pode não dar nada. Só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa, o Corinthians está se movimentando forte no mercado e mostrando que quer brigar por títulos em 2026. E você, o que acha? Conhece o Caio César? Acha que vai dar certo no Corinthians? Ou é dinheiro jogado fora? Deixa sua opinião nos comentários, dá like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do mercado da bola. Até a próxima!